Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã pedindo a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, aqueles que estão acamados, seja em casa, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que são prisioneiros de suas consciências perturbadas, aqueles que sofrem ataques espirituais, que o Senhor bondoso dispense as suas graças e bênçãos. Rezemos pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje podemos fazer duas observações com grande esmero e assertividade naquilo que nós entendemos dele. No primeiro momento, quando nós olhamos para este Santo Evangelho, nós vemos aqui a cura de um paralítico, a cura de um homem que estava sofrendo há muito tempo. E no segundo momento, nós vemos aqui a cura espiritual instituída por Jesus para todos os homens, por toda a posteridade. Então, esta segunda cura, nós conversamos posteriormente. Jesus olha para o paralítico e vê que aquelas pessoas que o apresentaram tinham fé. Eles tinham fé
fé suficiente para que Jesus curasse aquele paralítico. E é interessante que, quando nós olhamos para as curas de Jesus, elas acontecem a partir do momento da petição, seja do paralítico ou daqueles que com ele está presente. Aqueles que intercedem, nós podemos compreender como os intercessores, porque neste Santo Evangelho nós vemos que Jesus ele não viu a fé do paralítico, ele viu a fé daqueles que o acompanhavam. Jesus viu a fé daqueles que estavam com o paralítico. E ali, então, ele vai dizer: os teus pecados, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Com isso, nós vemos aqui a cura espiritual, porque o perdão dos pecados é cura espiritual. E, neste mesmo ponto, nós compreendemos aqui que Jesus institui o sacramento da penitência, ou seja, da confissão. A confissão ela está embasada não tão somente neste evangelho, mas também em mais 2 ou 3 evangelhos que Jesus vai dizer: os teus pecados estão perdoados. E depois, na principal fonte que narra Jesus falando realmente, é quando ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem vós não perdoardes, eles serão retidos. Então, o sacramento ele está pairado, ele paira sobre estas passagens, mas ele está centralizado nesta que eu acabo de citar. Então nós vemos aqui que Jesus, então ele opera o milagre físico, mas ele também opera o milagre espiritual. De repente, a doença, de repente, o mal que oprime, que aprisiona um ser humano, não é puramente um mal físico, mas sim um mal espiritual que, a partir daquele mal espiritual, leva a pessoa a uma paralisia, leva a uma doença, a uma enfermidade, porque uma culpa tão grande ou tão grave, que nem precisa ser ela aquela culpa, mas a nossa consciência, ela assume como uma culpa imperdoável, um mal irreparável, nós adoecemos por isso. Nós começamos a definhar a partir do momento em que a nossa consciência ela nos acusa tão gravemente de tal ato que nós podemos ter cometido. Então, quando o perdão é concedido, ali é realizado também uma cura espiritual. E esse homem, então, ele recebe o perdão dos seus pecados e recebe a cura física. Jesus ordena para que aqueles que estavam ali
saduceus, mestres da lei, fariseus, os escribas, anciãos do povo, eram estes homens que se diziam ser os puros da época, os irrepreensíveis, os intocáveis, embora eles eram capazes de acusar, eram capazes de oprimir, formar e fazer fardos pesados para que o povo carregasse, sem nem mesmo eles colocar a mão. Isso é o próprio Jesus que os condena, é o próprio Jesus que aponta este pecado para este grupo de pessoas. Então, quando há dúvida, quem é este que perdoa pecados? Então Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E aquele que estava deitado, aquele que estava impossibilitado de caminhar, ele simplesmente toma o seu leito e vai embora. E a multidão, o povo que se aglomerava ao redor de Jesus, glorificava a Deus um tanto por medo e outro tanto por admiração, por ter visto um feito tão grandioso. Então peçamos a Deus, peçamos a Jesus, que por este santo evangelho os nossos pecados sejam perdoados e um dia sejamos conduzidos às alegrias da vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.